Qual é o papel social dos jornais exibidos no horário nobre da televisão brasileira? Até que ponto esses programas revelam imagens e ideias reais sobre o cotidiano do país e do estado de Santa Catarina? Os estudos na área de comunicação do professor Carlos Golembiewski resultaram no livro A Realidade Brasileira no Jornal Nacional e RBS Notícias, uma abordagem compreensiva. É com ele que a gente conversa no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale, e o Twitter e o Instagram, ambos @Viva Voz Univale. Isso mesmo, nosso convidado então é o professor Carlos Golembiewski, professor aqui do curso de jornalismo, que é doutor em comunicação social e autor desse livro, então, A Realidade Brasileira no Jornal Nacional e no RBS Notícias. Obrigada pela presença, Carlos. Aqui, isso, prazer é todo meu, né? Boa tarde, Lucas, boa tarde, Liz, e boa tarde aos ouvintes. Como surgiu a ideia dessa pesquisa, Carlos? O que te instigou a estudar o papel desses telejornais, então? Na verdade, assim, minha preocupação, né, quando eu comecei o doutorado em 2004, era o seguinte, era em saber, puxa vida, qual o futuro, né, da televisão, qual o futuro dos telejornais. Então, por isso eu decidi saber, né, descobrir, com tantas redes sociais, com essa internet chegando com força, né, então que caminho o jornal, o telejornal, enfim, iria tomar. Então, foi essa a minha pergunta inicial. Qual o papel social desses telejornais, né, e que papel e qual a utilidade deles para a sociedade? Legal. Muito bem, professor, como é que foi feita então a escolha dos objetos da pesquisa? Por que você optou pelo Jornal Nacional e pelo RBS Notícias? Na verdade, assim, porque o meu grande autor, assim, o autor paradigmático, por exemplo, é Michel Maffezoli, né, um francês vivo, né, e sociólogo, e ele trabalha muito com essa ideia de que a comunicação é a ligação social. Comunicação, para ele, faz a ligação social. Então, por que eu escolhi o Jornal Nacional e o RBS Notícias? É porque o Jornal Nacional faz essa ligação entre os brasileiros, né, e nós somos extremamente diferentes, né, de norte a sul, com diferentes sotaques, diferentes culturas, etc. E o RBS Notícias faz a ligação social entre os catarinenses. Então, por isso, as escolhas desses jornais. E também porque são jornais que passam, né, no horário nobre da televisão brasileira, que continua sendo à noite, né, o momento em que há mais pessoas vendo televisão. Legal. Carlos, dá para falar um pouquinho da metodologia que você usou? Como é que você organizou as coisas para pesquisar? Sim, eu basicamente, na verdade, separei 4 matérias do RBS Notícias, né, e 4 matérias do Jornal Nacional. Então, assim, qual que era? Um dos como é que eu vou dizer assim? Das razões, né, que tinha que acontecer essas matérias, elas tinham que ter gente falando, né, porque até uma vez ele fala muito isso. O mais importante na comunicação é ouvir as pessoas, mais do que as marcas, né, mais do que tudo, mas o que interessa é o povo falando, ou seja, o povo interagindo com ele mesmo, né. Então, quando a gente ouve uma pessoa, essa pessoa está falando com outro brasileiro, né, e assim por diante. Então, eu peguei reportagens, 4 do JN, como eu falei, 4 do RBS Notícias, e elas, assim, são reportagens que eram bem do cotidiano, né? Então era violência, transporte coletivo, que mais? Miséria, né? Isso para o Jornal Nacional. Do aspecto do RBS Notícias, eu peguei meio ambiente, uma reportagem sobre o furacão Catarina, né? E assim por diante. Então foram matérias que tinham pessoas falando, pessoas das comunidades. Uhum. E até é bem interessante para vocês perceberem, então, como é que essa amarração é interessante, que, por exemplo, nós tivemos, acho que em 2004, 2005, já tem mais de 10 anos até, o furacão Catarina, né? Aquele furacão que passou furacão subtropical, né? Que passou no estado, e ele atingiu mais ao sul. E a gente teve muitos desabrigados lá. E olha que interessante, o pessoal de Blumenau acabou, né, se solidarizando e reunindo mantimentos, né? E mandando coisas para lá. Então, assim, o bacana é isso, esse envolvimento, né? Essa participação. Então, acho que um dos motivos, né, o telejornal faz isso, né, e a mídia como um todo, ela cria essa comunidade e ela faz com que a pessoa que está em casa, né, se sensibilize e ajude o outro. Então, é muito bacana. Então, pegando uma coisa regional, né. Então, isso ficou muito claro para mim. Esse teu exemplo é muito óbvio, essa importância é muito óbvia, né? Sim. Do papel social, né? Fica evidente esse papel social. Exatamente, né? Que a gente é aquela ideia, até se fala muito, né, nós não existimos
existimos, quer dizer, nós só existimos em relação ao outro. Eu acho que uma vez ele falou isso, eu acho tão bonito, porque, por exemplo, nós tivemos a enchente em Santa Catarina em 2008, olha como foi bacana, né? E eu nunca me esqueço, um menino no Jornal Nacional mostrou lá no interior de Pernambuco, no sertão, bem pobrezinho, e juntando umas coisinhas para mandar para cá. Assim, aquilo quando eu falo, eu sempre me arrepio, que eu acho lindo, sabe? Essa beleza, essa grandeza da comunicação, esse poder bacana de nos integrarmos, né? Então, eu acho que a gente só é hoje o Brasil que é, e só viajamos e conhecemos essa diversidade toda por causa da televisão nos aproxima, né? Então, é muito interessante. Então, a pesquisa acabou trazendo isso, né? Entre outras coisas, né? Muito bem, professor, aproveitando, já que o teu livro começa com a ideia de realidade brasileira, a aula que você também ministra aqui no curso, eu queria saber como é que fica nesse momento de estudar com realidade brasileira, analisar e trabalhar com ela, como que o jornalista tem que lidar para saber reconhecer um ponto positivo, um ponto atraente no jornalismo, sem, como é que posso dizer, ele mesmo se chocar, às vezes, com uma realidade um pouco não tão positiva, assim. Como é que fica esse lado profissional e pessoal do jornalista ao trabalhar com realidade brasileira? Agora é interessante, essa semana até que... Não, nessa semana não, na semana passada eu passei para os alunos Vida e Morte Severina, que passou na Globo News, né? Em comemoração, é até um documentário, até recomendo para os ouvintes e para os telespectadores da nossa querida Univale, que é o seguinte, e que o Gerson Camarote, que é um jornalista da Globo News, fez o seguinte, ele pegou aquele conto, aquela poesia, né, do João Cabral e percorreu o sertão pernambucano depois de 60 anos. Então, por que eu mostrei para os alunos, até para responder essa pergunta? Porque às vezes a gente pensa, qual que é o nosso papel hoje? O nosso papel hoje, de todo cidadão e também do jornalista, né, o que é? É fazer um país melhor, né? É denunciar as mazelas. Então, muito bacana. Esse vídeo, por exemplo, é emblemático. Por quê? Porque ele tem uma cena assim que até... Ele começa lá no sertão e vem vindo para chegar até em Recife. E ele chega em Recife pelo rio Capibaribe, pelo barco. E chega e entrevista quem primeiro? Pessoas que moram naquelas palafitas lá de Recife. Ao fundo, aqueles grandes prédios ali. Então, assim, isso é emblemático. E eles estão conversando com uma senhora ali e perguntando para ela, pô, como é que é morar aqui, né? Ela fala, puxa, é difícil porque tem ratos aqui. Imagina morar num rio assim, num rio poluído, né, gente? Vamos combinar. Aí, lá pelas tantas, chega a filha dela, com 17 anos, uniformizada, bonitinha, cabelo arrumadinho, que tu fala assim, meu Deus... assim, numa dignidade, né, incrível. E tudo isso para dizer o que, olha, até também me emociono de falar, porque para dizer qual o nosso papel, né? Então, o nosso papel hoje é mostrar a realidade com responsabilidade e tentar fazer um país melhor. Então, por isso, né, a importância de termos, né, os telejornais para contar as histórias, os documentários, e nós não esquecer o nosso papel. Porque hoje, assim, eu também tenho provocado eles. Nós vivemos uma crise moral muito forte, né? Então, nós temos que nós, como formadores de opinião e como comunicadores, mostrar o que é bom, mostrar o que a sociedade faz bem. Tudo bem, denunciar as coisas ruins, mas mostrar a nossa grandeza também, né? E que nós podemos ser melhores, né? E que nós podemos ter ser um país melhor, né? Então, até eu gosto de citar o Barbosa, né, o ex-ministro, que ele fala muito assim, poxa, se faz muita brincadeira aqui, né? E eu acho que é verdade. Nós somos a 10ª maior democracia do mundo. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, assim, admitir que pessoas morem em palafitas, admitir pobreza, violência, miséria, eu acho que não cabe mais no século XXI. Então, o nosso papel é esse, né? E se emocionar faz parte do pacote, né? Você está contando para a gente, já está vivendo as emoções novamente, né? Eu acho que é um pouco que o Lucas estava perguntando também, né, Lucas? E eu queria falar também, e o legal, e também uma das coisas que eu percebi, analisando os telejornais e pensando na era pós-moderna que a gente vive, né? Que falam, bom, modernidade, pós-modernidade, que é tudo, vamos dizer assim, não é tudo muito lógico, né? É o momento que não tem uma lógica em tudo. E como é que fala? O exemplo do quebra-cabeça. E o telejornal é muito isso, né? A gente vive essa vida maluca, mas ele é um quebra-cabeça, né? Tanto que você liga naquele momento e já começa a entender. Por quê? Porque são vários assuntos do dia, um resumo, né? Então ele traz esse mundo holográfico, né? Mundo diverso, mundo cosmopolita, mas que nos mostra um pouco da realidade. Então, acho que isso que é bacana. Então, por isso que eles existem, né? O papel social dele é muito isso, né? Mostrar essa realidade.
Muito bem. Carlos, você agora está lançando o seu livro no formato e-book, né? Certo, Aliás, certo. Você está com ele aberto ali? Eu tô aqui, eu abri aqui. Puxa aqui para quem está na TV poder ver, Eu não sei se Carlos. tem como mostrar não, aqui. Só mostrar assim, isso. Acho que tem que ser aqui mesmo, tem que ali, ser ó. aqui. Isso, então tá, vamos lá. Ali, ó. Agora então deu tá. certo. Agora deu certo, isso. Então, poxa, como é que faz para entrar em contato, para adquirir? Fala um pouquinho desse na verdade ele está formato. disponível, né? Foi uma ideia que eu pensei, falei, vou experimentar, né? Então descobri a companhia do e-book lá de São Paulo e eles têm e aí descobri também que existem 2 formatos de tu montares o e-book, né? Tanto no formato PDF, que é o mais clássico, né? E tem esse formato do EPUB, que é um outro formato. Então esse formato é bacana porque você clica, por exemplo, capítulo 1. Quando tu clica nele, ele vai lá para o capítulo 1. Direto. Ótimo. É bem legal, você não precisa estar rolando a página. Uhum. Então é muito bacana. Então é uma que aposta. Bonito, hein? É uma Ficou aposta bem gostou. legal. É uma aposta que eu fiz assim. E porque, claro, eu também estou lá no mestrado e a gente precisa publicar muito. Então eu pensei, eu vou me dar de presente. Agora eu comemorei agora em outubro 8 anos de doutorado. Então no começo a gente, né, se formou, se assusta até dar aquela descansada, né, deixar baixar a poeira. Então foram 4 anos muito intensos e eu acho que é um momento agora que eu pensei, acabei ali atualizando as coisas que era importante se atualizar, tirei algumas coisinhas que já tinha defasado e resolvi entregar esse brinde para as pessoas, assim, até muito bom. Que eu acho que é bacana, né, a nossa contribuição. Legal. Né? E como é que acessa, então? Pode acessar a companhia do e-book, né? Companhia do e-book. book.com.br, né? E aí entrar ali, daí tem catálogos, né? E aí entra e aí depois a pessoa vê. Porque, assim, o interessante é que ele está disponível nas grandes lojas do ramo, né? Como se diz, então, nas grandes livrarias, não sei se pode falar, essas nacionais que a gente tem aqui, a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, a própria Amazon, né? Até muito chique, porque o e-book está lá com preço em dólar, né? Então eu achei muito engraçado. É bem baratinho, tá, gente? É um preço simbólico, na verdade, R$12, né? Claro, até na Amazon tem um desconto, tá? É de R$10 e alguma coisinha. E até recomendo a Amazon, porque é interessante que ela colocou lá, você pode abrir e ler um pouquinho do primeiro capítulo. Tem um aperitivo. Isso então é bem interessante. Mas eu achei assim, que mundo, né, globalizado que a gente está. Um livro feito aqui que já está com preço em dólar, né? Então, está para o mundo. Então, é um momento diferente que a gente está vivendo hoje, né? Muito bom. Eu já vou aproveitar então, professor, como é que é ter sua tese de doutorado sendo publicada, agora o pessoal tendo acesso, como é que fica o lado emocional e ver seu trabalho sendo divulgado aí para o mundo, como tu falou, até tendo preço em dólar? Eu acho que eu me sinto feliz, né? Bacana, que eu acho que é uma recompensa, né, de todo, quer queira, quer não, acho que o país investe na gente, né? Então, a escola, a instituição, eu tive também um apoio no mestrado, por exemplo, de uma bolsa da CAPES, então acho que o governo investe na gente, e a gente é um pouco de cidadania, né? Prestar vamos dizer assim, devolver um pouco para o cidadão aquilo que eu fiz, né? E que eu acho que sempre é custoso para a gente também, mas eu acho que o importante é devolver para os brasileiros, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Carlos, quais foram as suas principais descobertas quando você fez ao longo, né, desse estudo? Eu acho assim que, primeiro, sempre vai ter, né, de alguma forma, algum formato de mídia e algum formato na mídia, como no caso do telejornal, que vai ser interessante para as pessoas para contarem uma história. Então, uma das coisas que eu vi assim, então, o jornal, embora ele seja todo quebrado, mas ele, no conjunto, né, ele passa alguma coisa. Então, uma das coisas foi isso. A outra, como eu falei no início, eu acho que esse papel de mostrar, né, de mostrar para as autoridades o que está acontecendo, de mostrar para o povo o que está acontecendo, de fazer essa conexão social entre a gente, né? Isso é muito bacana. Então, assim, eu lembro que, mesmo num jornal nacional, e para ver a nossa diversidade, nós tínhamos uma das matérias que eu mostrei, por exemplo, em Santa Catarina, que lá pelas tantas faltou papel para imprimir a carteira do trabalho em Santa Catarina, olha só. Então, a emissão de carteiras estava suspensa em Florianópolis. Então, assim, umas coisas, parece simples, né? Mas super importante. Então, imagina, muitas vezes a mídia vai lá e cutuca aquilo, né? Cutuca no bom sentido. Poxa, mostra, né? Mostra, né? Exerce a sua cidadania. Então, eu acho que até o momento que a gente está vivendo é esse, da gente ter instituições fortes, ter uma imprensa forte para também mostrar as coisas, né? Então, as conclusões foram por aí. Uma outra importante, assim, que também mostrando a nossa diversidade brasileira. Eu lembro que tinha na cidade de Catalão muitas ofertas de emprego e ofertas... porque tem montadoras lá, uma empresa interior de Goiás, né, muito forte, e ao mesmo tempo tu tinha, naquela mesma reportagem, no Jornal Nacional, um desemprego muito forte em São Paulo, e na época, e em Salvador.
Então, Salvador é muito alto, né? Então, assim, um grande problema com a falta de qualificação das pessoas, até incentivando, né, as pessoas a estudarem e assim por diante. Então, eu acho que uma das conclusões que eu tive foi essa, quer dizer, foi mostrar o papel, né, a importância de um telejornal hoje, né, na vida das pessoas. Vamos chamar um intervalo, Lucas? Vamos lá. Então a gente está aqui com o professor Carlos Golembiewski, que já lançou há 8 anos, fez a sua tese de doutorado e agora lançou um livro. Como é que é o nome do livro mesmo? É e-book, né? Na verdade, tem que lembrar que é um eletrônico, mídia né? eletrônica, A realidade brasileira no Jornal Nacional e no RBS Notícias. Né? Isso aí, então a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, o Viva Voz volta já. Isso mesmo, pessoal. Já de volta aqui no Viva Voz, hoje conversando com o professor Carlos Golembiewski, que está lançando o e-book dele, A Realidade Brasileira, no Jornal Nacional e no RBS Notícias. Também, professor, você analisou o Jornal Nacional da Rede Globo e o RBS Notícias, eventualmente da RBS, né, filial da Rede Globo. Deu para perceber semelhanças e diferenças nesses dois formatos jornalísticos que são da mesma rede? Deu para alguma coisa que chamou a atenção de semelhanças e de diferenças? Sim, com certeza. Principalmente tem uma parte do livro em que eu analiso os apresentadores, né? Então toda a parte não verbal dos apresentadores. E é muito interessante que até a gente tem aqui, né? E ainda está no ar, né? O Fabiano Londeiro, que é muito até aquela coisa, um sujeito moreno, bonito, alto, assim. Lembra muito o William Bonner, né? Então tem muitas semelhanças. O aspecto da roupa, né, a vestimenta, o terno e a gravata, as moças, né, as moças com o cabelo mais recatado, enfim, então há muita semelhança em relação à matéria também, o tempo muito curto, né, até eu sempre brincava, eu acho que até ele deveria ser mais ousado, né, aqui, e eles são muito ainda, né, aí uma crítica, eu me lembro, eu fiquei lá 2 anos, e eu acho que ainda as emissoras locais, principalmente a RBS aqui, tem que ser um pouquinho mais ousada, né? Não esperar pela Globo fazer. Propõe, né? Eu acho que é um momento de ousar e é um momento que a gente está vivendo com as redes sociais, né? Uma pulverização da audiência. Então, cada vez mais as emissoras têm que estar preparadas para isso. Então, eu vejo que é preciso ousar. A gente vê aqui, mas no dia a dia, às vezes é muito repetitivo, né? Muito igual e podia ser um pouquinho mais ousado. Eu acho que se espera muito a rede ousar. Aí depois eu ouso, o que não é bacana, né? Claro. Agora, Carlos, você falou que fez algumas atualizações nesse trabalho já. E eu imagino que, ao fazer isso, você deve ter feito também uma análise desse momento, né? Já passou um tempinho aí de quando você claro. Analisou e tal. Mudou ou não? Esse formato continua sendo mais engessado? Esse formato, ele resiste, né? O que mudou, assim, na verdade, é que os apresentadores hoje estão um pouquinho mais convergindo, né? Ficaram um pouquinho mais na diagonal, antes que eles eram mais um ao lado do outro, né? Então ficaram um pouquinho mais, né? Se colocou o teclado na mesa, né? Ou a mesa, melhor dizendo, enfim. Enfim, mas no geral mudou um pouco, as matérias ficaram um pouquinho maiores, né? Mas principalmente na Globo, eu acho que aqui ainda o espaço ainda é muito pequeno, né? Então mudou, mas não muito. Ali tem um problema sério de mudar, principalmente no horário nobre, é que qualquer ponto de audiência, né? Imagina, qualquer ponto em São Paulo, só na capital, né, equivale a 100 mil pessoas. Então, assim, para mexer nisso é sempre muito difícil. As mudanças acontecem, né? Eu acho que elas estão acontecendo, mas ainda precisa, talvez, porque na verdade a audiência, né, hoje está muito complicada, né? Se pulverizou e a TV fechada está muito forte, né? Então eles estão dia a dia tentando fazer algumas mudanças, né? Uhum. Algumas mudanças que eu acabei notando foi agora a Globo está investindo mais em multimídia, né? A parte digital ali no... Como é que eu posso dizer? Algumas apresentações, o jornalista interagindo com o telão, sim. Gráficos animados. E tu acha que isso é atrativo? Tu acha que tá legal esse novo formato? Na verdade, assim, até porque eu tenho algumas pessoas que estão na Globo São Paulo, conheço, até nós temos egressos lá, né, aqui da Univale, ex-alunos, e também o pessoal diz assim, eles estão meio que perdidos, né? Porque olha o dilema que se vive hoje. Porque a classe AB migrou para o cabo, né? Ou tá no computador. E agora você tem a TV disponível, né? Você com a sua senha da sua operadora, você acessa os programas depois. Então, qual que é a luta deles? O como agradar, né? Como agradar a classe C, vamos dizer assim, né? Então, assim, o pessoal mais simples que ainda vê muita TV aberta, né? Qual que é o choque hoje nosso, às vezes? A pessoa que gosta de uma programação mais qualificada
buscada, né? Às vezes ela não encontra. Então aquilo não serve, de repente, né, que nem a gente enfrenta no domingo, né? Um domingo, Faustão, nada contra ele. Um grande comunicador. Mas talvez aquilo, para nós, não seja tão relevante. E o jornal é a mesma coisa, eles estão numa busca maluca, né? Então, dentre as buscas é trazer, né, essa coisa da interação com o vídeo. Eu acho que ficou bacana. Aquilo ali eu acho que até é uma boa mudança, né? Também, eles terminam o jornal, agora eles saem pelo lado, né? Se lembra, eles antes ficavam São ali detalhes, né? esperando, né, os créditos passarem. Agora não, termina o jornal e eles se levantam, como diz assim, nós somos humanos, né? Então, porque até é interessante, porque uma vez saiu uma pesquisa dizendo assim, que no interior do Brasil, lá no sertão, vamos pensar, lá o sertanejo, não que ele não seja inteligente, mas muitas pessoas, eles tinham pesquisas dizendo o seguinte, a pessoa lá não tinha muita noção se o jornal era ficção, né, ou se é realidade. Ele via aquilo tão bonitinho, né? Então assim, né, puxa vida, até que ponto isso é verdade, né? Até que ponto isso, né? Então, é interessante esse aspecto, né? É bacana que daí a gente volta para o tema da tua pesquisa, né? Ao falar disso, né? Porque até que ponto você percebeu uma relação próxima com a realidade nas produções de reportagem, Carlos? Você sentiu veracidade? Como é que era eu sentia uma preocupação muito grande, né? Principalmente no Jornal Nacional, de mostrar. Eu acho assim, que por mais que sejam, né? Tem toda essa questão da linha editorial que tem, mas eu acho que ainda hoje a gente tem, até eu coloco isso, né? Pô, você chega, vamos pensar no trabalhador médio, ou no trabalhador normal, né? De todas as categorias. Que você chega em casa, né? Depois de um dia, vamos dizer, extenuante de trabalho. Pô, você descansa, janta. Então ali você tem um resumo das notícias, né? Do que aconteceu no mundo. Então é muito louco porque ao mesmo tempo que você tem lá, de repente, na cidade de Catalão, um boom do emprego, fábricas de automóveis se instalando. Ao mesmo tempo você tem o desemprego. E você tem, por exemplo, uma matéria, que nem uma das que eu analiso, da miséria, né? Você tem lá um povo favelado que vivia agora, né? Naquela época ainda estava se implantando, né, o Bolsa Família. Mas naquele momento me chamou a atenção assim, poxa vida, eu chego em casa, né, e vejo que, poxa vida, tem uma pessoa numa comunidade que vive, naquela época, não me engano, acho que era com 300 ou 400 reais. Então vive ele e a sua família. Então assim, numa condição precária, né? Numa moradia precária. Então tudo isso eu achei muito rico, né? Eu achei muito bacana para a gente pensar e refletir, né? Então aquele brasileirinho, né, me pertence. Eu sempre brinco com os alunos. O nosso objetivo, um deles é salvar essas pessoas. Às vezes as pessoas são contra as políticas sociais. Porque elas não sei o quê. Não, mas acho que cada caso é um caso. Vai acontecer erro, vai acontecer falcatrua. Mas acho que é importante, né, nós ter essa meta. Que país que nós queremos, né? Porque eu acho assim, uma pessoa que não teve oportunidade, né, que a gente teve, qual que é o nosso papel, né? Trazer essa pessoa para a oportunidade, né? Botar essa pessoa a viver com dignidade. E eu acho que a TV consegue, né? Às vezes não tão plena, às vezes poderia ser melhor, né? Mas para isso também tem as outras emissoras, né? Que são importantes também. E eu também defendo que todas devam ser fortes, não só a Rede Globo, né? Eu acho que todas têm que ser um papel muito importante, né? Mesmo a Record, com sua ligação com a religião, enfim, mas não importa. Eu acho que nós temos que ter uma imprensa forte, né, que possa mostrar as nossas mazelas, assim como temos que ter um Congresso forte, com instituições fortes. Por quê? Porque estamos, né, como diz o nosso glorioso Bauman, estamos no mesmo barco, né, ainda mais agora na globalização. Então, eu acho que é isso, mostrar esse brasileiro com problema, essa solução bacana, né, para que isso se espalhe e que a gente consiga evoluir. Né, um país desse tamanho, que é praticamente um continente, não tem sentido, né, tanta coisa acontecendo. Um país que exporta tanto, você ter tanto desalinhamento, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem que superar tudo isso. Muito bem, professor. Para quem é o seu livro? Quem foi o foco? Quando você pensou na ideia de publicar, quem você queria alcançar com a sua pesquisa? Eu acho que assim, a minha contribuição, e a gente até percebe que é bacana, né, quando outros trabalhos utilizam a gente, são citados. Eu acho assim, claro, prioritariamente para o pessoal da comunicação, né, para jornalistas, publicitários que estudam essa área, né, que querem ver como isso se desenvolve, né, que querem perceber o que acontece nos telejornais. Então, eu acho que prioritariamente para esse público. Mas eu acho que hoje nós vivemos, né, numa interdisciplinaridade tão grande que pode ser todo aquele pessoal das áreas humanas que se interessar, né? E a gente vive hoje numa época de idade mídia muito forte. Então, a mídia está muito centralidade, muito central. E por isso até que eu defendo que a mídia tenha que ser mais forte, né? Tenha que ser correta, né? Interesses, claro que é difícil no capitalismo, mas que ela tenha, né, esse viés democrático realmente, esse viés de cidadania. Então, eu acho que todas as pessoas que se interessam por isso, né, é importante que
que possam consumir e ver, né? E o quanto que tem, que até eu faço uma análise do não verbal também, enfim, dos apresentadores, tem essa parte mais técnica, mas também tem essa questão da imagem, né? De mostrar as nossas coisas boas e ruins do dia a dia. Professor Carlos, novas pesquisas pela frente, o que está te deixando interessado em que área neste momento? Nesse momento eu acho que assim, como eu estou dando realidade brasileira, eu estou bastante preocupado com essa questão do Brasil, né, e essa questão da brasilidade. Eu estou observando essa coisa assim, e vejo pelos nossos alunos, né, eu não sei, essa cultura americana muito forte, né, que quer queira, quer não, nós estamos consumindo muita coisa através do YouTube, internet, e tudo isso eu me questiono muito. Onde está nós, né? Até que ponto, né? Porque hoje tem um lucro muito maior que vai muito mais sul-norte, né? Por isso que eu até insisto nessas coisas de mostrar os nossos poetas, a nossa música. A minha preocupação tem sido essa nesse momento. Outra preocupação importante, eu quero também lançar, eu quero ver se faço um outro e-book com o meu mestrado, que eu acabei não lançando também, publiquei alguns artigos, e que é sobre a Agenda Setting também, que é muito atual, que também, para a gente perceber hoje, essa questão da Lava Jato, né, que é uma coisa que eu olho muito como um fato de agenda, né, porque o Brasil só está no que está aí, ela foi muito impulsionada por isso, ou seja, porque ela dominou a agenda da mídia. Então, eu acho que tem muita coisa para se pesquisar aí, então é uma coisa que me preocupa bastante, no bom sentido até, né? Legal. Muito bom, parabéns então, muito legal ver livro novo na praça. Obrigado, Lisa. A gente sabe que é um trabalho árduo de alguns anos, né, Carlos? A gente ali está sempre remando e fica feliz quando está impactando e vê as nossas pesquisas, vê as pessoas, aqui os catarinenses, né, tendo a ideia de fornecer informação, né, e que essa informação vá para frente. Que nem agora, nas próximas semanas, eu vou participar de uma banca em Florianópolis, em que o rapaz fez toda uma história pesquisando a história da RBS, e eu fico muito feliz, né? E vejo que o meu artigo, que eu falo da preferência política da RBS também, em Santa Catarina, e eu acho que é bacana isso, acho que o nosso papel do pesquisador é isso, né? Eu gosto até de uma frase de uma Fesoli que ele fala, colocar aquilo que está aí na superfície, né? O papel nosso é descobrir, desbravar o que aí está, né? De uma forma bacana. Isso aí, então, a realidade brasileira no Jornal Nacional e no RBS Notícias, livro do professor Carlos Golembiewski, online aí, então entra lá no... companhia do ebook.com.br e também está nas grandes livrarias brasileiras, assim, online, Saraiva, Cultura, Amazon, e tem umas outras que eu não me recordo, mas enfim, eu acho que 5 pelo menos que são possíveis de serem acessadas. Obrigada, Carlos. Sim, obrigado, professor, e obrigado também a você de casa que acompanhou mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.